Este é um míssil hipersônico, capaz de atingir um alvo a milhares de quilômetros em minutos. Esta é uma rede elétrica sendo desligada remotamente por hackers, e este é um conflito armado que já matou dezenas de milhares de pessoas. O mundo está em guerra, mas sem declarações formais, sem trincheiras evidentes, sem soldados marchando em formação. Se a Terceira Guerra Mundial fosse travada de uma forma completamente diferente das anteriores, será que perceberíamos? Ou será que ela já começou e simplesmente ainda não a chamamos pelo nome certo? Guerras mundiais não são apenas batalhas espalhadas pelo globo. Elas mudam o equilíbrio de poder, destroem economias e redefinem a forma como o mundo funciona. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e rapidamente se expandiu devido às alianças militares europeias. O conflito, que deveria ser curto, arrastou-se por 4 anos, causando a morte de mais de 16 milhões de pessoas. Foi um desastre global que levou ao colapso de impérios e preparou o terreno para um conflito ainda maior. A Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, teve sua origem direta nos ressentimentos deixados pela Primeira. A ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista levou o mundo a um confronto sem precedentes, que envolveu diversos continentes e resultou na morte de mais de 70 milhões de pessoas. A guerra terminou com a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências e o início da Guerra Fria. A Guerra Fria, embora não tenha sido oficialmente reconhecida como uma guerra mundial, teve conflitos espalhados por diversas partes do globo, além da constante ameaça de destruição nuclear. As guerras por procuração na Coreia, Vietnã e Afeganistão mostraram que, mesmo sem um confronto direto entre superpotências, o mundo já vivia sob uma guerra silenciosa. Agora, no século XXI, os conflitos mudaram de forma. Não são apenas tanques avançando em campos de batalha, mas também ataques cibernéticos, sanções econômicas e a manipulação da informação. Se analisarmos as características das grandes guerras do passado, podemos perguntar: os conflitos de hoje já atingiram esse nível? Diferente das guerras do passado, os conflitos atuais são descentralizados e envolvem múltiplos atores. A guerra na Ucrânia, por exemplo, não se limita a um embate entre Kiev e Moscou. A Rússia enfrenta uma rede de apoio financeiro e militar do Ocidente, enquanto usa a manipulação da informação, ciberataques e o controle energético como armas. O impacto da guerra já ultrapassou fronteiras, afetando preços de alimentos, combustíveis e reconfigurando alianças militares. No Pacífico, a tensão entre China e Taiwan cresce a cada ano. A China considera Taiwan parte de seu território e tem demonstrado força militar na região, enquanto os Estados Unidos garantem apoio à ilha, reforçando alianças com Japão e Coreia do Sul. Se uma invasão ocorrer, o impacto será global, já que Taiwan produz a maioria dos semicondutores essenciais para a tecnologia moderna. O Oriente Médio continua sendo um ponto de instabilidade. O conflito entre Israel e o Hamas reacendeu disputas históricas e pode levar a uma escalada maior, envolvendo o Irã e outras potências. China e Rússia, por sua vez, fortalecem suas relações com Teherã para expandir sua influência na região, enquanto os Estados Unidos tentam manter seu domínio geopolítico. O barril de pólvora do Oriente Médio continua prestes a explodir. Mas a guerra moderna não acontece apenas no campo físico. A guerra cibernética já é uma realidade, com ataques coordenados contra redes elétricas, sistemas bancários e até eleições. Rússia, China, Irã e Coreia do Norte são acusados de promover ataques digitais contra os Estados Unidos e a Europa, enquanto o Ocidente investe em cibersegurança e operações ofensivas para conter essas ameaças.
O colapso de sistemas críticos pode ter o mesmo impacto que bombardeios tradicionais, mas sem o uso de armas convencionais. Além disso, a guerra econômica está se intensificando. Sanções contra a Rússia e o Irã sufocam suas economias, enquanto a China busca reduzir a dependência do dólar e criar um novo sistema financeiro. Se essa estratégia for bem sucedida, o mundo pode ver o colapso do domínio econômico americano e a ascensão de um novo bloco financeiro. Porém, o presidente Donald Trump adotou medidas que podem ser interpretadas como ações de guerra não convencionais. Ele ordenou a retirada de tropas americanas da linha de frente da OTAN nos Balcãs, potencialmente deixando os países bálticos mais vulneráveis à influência russa. Além disso, iniciou negociações de paz com a Rússia sobre a Ucrânia, excluindo Kiev e a União Europeia das discussões, o que gerou desconfiança entre os aliados europeus. Trump também impôs tarifas retaliatórias a vários países, desafiando normas comerciais internacionais e aumentando a tensão econômica, e ainda assinou uma ordem executiva sancionando o Tribunal Penal Internacional, acusando-o de ações ilegítimas contra os Estados Unidos e Israel. Essas ações, embora não envolvam confrontos militares diretos, podem ser vistas como formas de guerra econômica, diplomática e institucional, visando afirmar a supremacia americana e pressionar adversários e aliados a se alinharem aos interesses dos Estados Unidos. Olhando para todas essas crises, fica claro que o mundo já vive um estado de guerra contínua. Não há uma frente de batalha única, mas sim múltiplos conflitos interligados que afetam toda a economia global, a segurança digital e a política internacional. Não é necessário que uma bomba atômica caia sobre uma cidade para que estejamos vivendo uma guerra mundial. O impacto já está sendo sentido, mesmo que de forma silenciosa. Se estivermos vivendo uma terceira guerra mundial, por que ainda não a reconhecemos como tal? A resposta pode estar na forma como os conflitos modernos são travados. Sem declarações formais de guerra e sem batalhas diretas entre grandes potências, fica mais difícil enxergar a dimensão do que está acontecendo. Mas isso não significa que os riscos sejam menores. Os Estados Unidos e a China estão no centro dessa disputa. Os americanos tentam manter sua posição como potência dominante, investindo trilhões em defesa e fortalecendo alianças no Pacífico. Já a China expande sua influência econômica e militar, construindo bases estratégicas e desafiando o domínio ocidental. Se houver um erro de cálculo em Taiwan ou no Mar do Sul da China, um confronto direto entre as duas maiores potências do mundo pode se tornar inevitável. As novas armas também mudam as regras do jogo. A inteligência artificial já está sendo usada em operações militares e drones autônomos são cada vez mais comuns no campo de batalha. A possibilidade de máquinas tomarem decisões letais sem interferência humana levanta questionamentos éticos e aumenta o risco de conflitos descontrolados. Além disso, armas biológicas e pandemias podem se tornar ferramentas de guerra, desestabilizando sociedades sem a necessidade de ataques diretos. A disputa por recursos naturais é outro fator que pode levar a novos conflitos. A escassez de água já afeta diversas regiões, e alguns especialistas alertam que as próximas guerras serão travadas pelo controle desse recurso essencial. O impacto das mudanças climáticas pode aumentar a tensão entre países e acelerar disputas geopolíticas. A economia global também está em risco. Grandes crises financeiras costumam preceder guerras, e a instabilidade econômica atual, com inflação crescente e colapsos bancários, pode criar condições propícias para o surgimento de conflitos. Se uma recessão severa ocorrer, governos podem adotar medidas extremas, levando o mundo a um cenário ainda mais caótico. Se tudo isso já está acontecendo, a grande questão é: há como evitar um colapso total? Ou será que o futuro já está decidido e apenas estamos esperando a faísca que acenderá a chama de um conflito irreversível,
Se a Terceira Guerra Mundial já começou, o que resta saber é quando perceberemos isso e se ainda teremos tempo de mudar o rumo da história. Somos o canal Perspectiva e abordamos temas políticos, geopolíticos e econômicos sobre vários pontos de vista.